Bom dia, amada igreja. Eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqueles que eu não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, sintam-se devidamente abraçados. Hoje, na primeira hora, alguém me chamou de urso, mas sintam um grande abraço pela presença de Deus aqui conosco, amém? Para que nós possamos louvar o santo nome dele e glorificá-lo pela nossa humilde existência, amém? Meus amados, nós ainda estamos num interregno entre duas séries de sermões expositivos. E no dia de hoje, eu fui incumbido de trazer uma reflexão num livro pequenininho e bastante simples da Bíblia, chamado Carta de Paulo aos Romanos. Nós faremos uma exposição a partir do capítulo 6, e essa exposição abrange dos versículos 1 ao 14. Nós faremos a leitura do 1 ao 14, mas o que eu venho aqui falar para vocês hoje estaria resumido basicamente nos versículos 5 e 6. Mas nós faremos a leitura do 1 ao 14, amém? Eu peço que vocês acompanhem a leitura nas suas Bíblias e mantenham elas abertas, porque ao longo da exposição faremos referências não só no próprio texto, como alguns textos paralelos. E quando a gente ouve e lê ao mesmo tempo, a apreensão do que está sendo falado é muito mais consistente dentro das nossas mentes e dos nossos corações, amém? Então eu vou começar a leitura de Romanos 6, do capítulo 6, dos versículos 1 ao 14. Lembrando que a nossa versão da Bíblia é a Nova Almeida atualizada, amém? Então, esta é a palavra de Deus. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus
como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Oremos. Pai amado, estamos aqui diante de Ti para aprender um pouco mais sobre a Tua graça, sobre o Teu Evangelho, Pai, sobre a maravilhosa história de vida que o Senhor escreveu para cada um de nós, Pai. Pai, que o Senhor me use apenas como um aparelho fonador, mas que a Tua palavra seja proferida e que ela faça e cumpra a missão para a qual ela foi designada nesta manhã. Que ela entre na mente de cada uma das pessoas aqui presentes e troque seus corações, para que possamos sair desta manhã, Pai, mais conscientes da nossa posição de fiéis mordomos desta vida que o Senhor nos deu, para que continuemos vivendo em graça, em santidade, para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus eu te peço, te oro e te agradeço. Amém. Saúde, irmão. Como eu disse no começo, na introdução, obviamente eu usei de uma certa ironia, a carta de Paulo aos Romanos é considerada um verdadeiro tratado de teologia. A eloquência, a capacidade de expressão, a forma persuasiva, o conhecimento, a profundidade e o poder e a autoridade com que Paulo expõe os fundamentos do Evangelho e da vida cristã são patentes em cada linha, em cada palavra deste livro, desta carta. Ele simplesmente se supera de todas as maneiras. A carta é tão bem escrita, mas tão bem escrita, que existem faculdades de direito nos Estados Unidos que utilizam essa carta como modelo de argumentação. Tal a profundidade e a eloquência com que Paulo escreve. Ao iniciar essa carta, Paulo se apresenta como apóstolo, chamado para ser apóstolo, que nós podemos traduzir por uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo e que foi comissionado para pregar o Evangelho. É assim que Paulo se apresenta. Do capítulo 1 até 2/3 do capítulo 3, Paulo discorre de uma maneira bastante contundente e vocês sabem, bastante amarga sobre a nossa condição. Aquela condição que nós reformados temos como uma das doutrinas de base da nossa fé, que é a condição humana de depravação total. Ela se resume pela simples frase de que todos os homens e mulheres pecam e são objetos da ira de Deus. Essa condição não é, por Paulo, só atribuída aos gentios, aqueles que não seguem a fé. Paulo atribui a condição de pecador irreconciliável, tanto aos gentios quanto aos judeus. Aos gentios, ele diz que Deus se fez manifesto, não só pelas obras da criação, mas pela própria consciência humana, no fundo da consciência humana, em algum lugar, escondido lá, às vezes em alguns um pouquinho mais aparente, existe uma consciência da existência de Deus. Só que os seres humanos, mesmo sendo Deus manifesto, eles ignoraram isto. E eles não glorificaram a Deus com o merecimento que Deus tem, nem lhe deram graças. Ao invés disso, criaram suas próprias verdades, seus próprios ídolos, seus próprios raciocínios, tornando-se para Deus totalmente nulos em termos de raciocínio e cegos de coração.
Se vocês voltarem 2 páginas, eu pedi para manter a Bíblia aberta. Voltem 2 páginas e vocês irão ver no Romanos, no capítulo 1, no versículo 24. A partir dessa constatação da total pecaminosidade dos homens, o que Deus fez? Deus os integrou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Isso dirigido aos gentios que não conhecem a palavra. Mas Paulo também se dirige aos judeus dizendo que além da natureza criada, além da consciência, Deus se fez manifestos aos judeus por meio da Escritura. Porque a Escritura foi revelada através de Moisés, líder dos judeus. Ela foi escrita e proclamada a todos os judeus. Então, além da natureza, além da consciência humana, os judeus conheciam a Escritura. Só que daí eles pecaram quase que mais. Porque eles não só conheciam a Escritura, como eles também tomaram conhecimento do que é pecado. E ao tomar conhecimento do que é pecado, o que os judeus faziam? Eles condenavam os gentios que pecavam. Só que eles não se cuidaram de não pecar. Eles conheciam o pecado, eles condenavam um pecado e eles pecavam. Assim, todos, gentios e judeus, pecam. O Salmo 14, que lemos hoje, assim como o Salmo 53, eles são replicados ainda na carta de Romanos por Paulo, dizendo: não há um justo, não há um sequer. E curioso que isso não é propriamente uma novidade. Em Gênesis 6:5, Deus, quando tinha decidido pelo dilúvio, para que praticamente toda a raça humana fosse dizimada, e diante disso ele escolhesse a família de Noé. E por que ele decidiu pelo dilúvio? Porque em Gênesis 6:5 a palavra nos ensina: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Eu vou repetir. Todo o desígnio do coração humano, do coração de cada um de nós, é continuamente mau. O versículo 21 do capítulo 3 de Romanos começa com uma palavra para nós cristãos compreendermos a nossa doutrina. Eu arrisco a dizer aqui a palavra mais importante. E a palavra, vocês podem acompanhar aí de volta no capítulo 6, na primeira... Aliás, volta no 3, perdão. 3:21. Qual é a primeira palavra que está aí? A primeirinha. Mas. A gente precisa recorrer à gramática. Vocês sabem o que significa mas? Qual é a função da palavra mas? Gramaticalmente, é uma conjunção adversativa. Bonito nome, né? Qual é a função dessa palavra? Estabelecer uma relação de oposição ou contraste entre duas ideias. O que Paulo colocou desde o primeiro capítulo até esse ponto? Que nós somos depravados, que nós temos consciência da existência de Deus, nós não glorificamos a Deus, que nós vivemos em pecado, que nós
idolatramos outros ídolos, e por essa vida pecaminosa que a gente vive, a gente está sob a ira de Deus. Mas Paulo começa a apresentar a coisa mais linda da Bíblia, que é as boas novas. Paulo começa a discorrer sobre o Evangelho, a salvação através da obra de Cristo, por meio da sua vida, a sua morte e ressurreição, que propiciaram o quê? A nossa reconciliação com Deus Pai para todo aquele que nele crê. Amém? E ele, Paulo, discorre a respeito de como é que funciona essa justificação pela fé até o capítulo 5. Do capítulo 6 até o 8, Paulo explora a transformação que a fé deve provocar dentro daqueles que creem em Jesus Cristo. E justamente inclui a morte e a ressurreição de Cristo. A morte e a ressurreição de cada um de nós junto com Cristo, que é esse o tema da nossa apresentação de hoje. E Paulo ainda, no seu livro Cartas aos Romanos, depois de explicar como é que deve ser, a fé deve operar dentro de nós, ele explica como é que é o plano de Deus para a salvação do próprio povo de Israel. E no fim, ainda, a partir do capítulo 12, Paulo dá ensinamentos sobre como é que deve ser a vida cristã. Então, Paulo não só ensina toda a obra do Evangelho, como ele também nos traz como nós devemos nos comportar, como nós devemos receber e introjetar essa boa nova no nosso modo de viver. Amém? E no capítulo 16, Paulo tem uma das mais extensas listas de saudações, incluindo os planos que ele tem para ir visitar Roma e depois a Espanha. Esta é uma sinopse de uma ementa, de um extrato, de um resumo da carta de Romanos. Nós aqui na IBR, Igreja Batista Reformada de Cotia, como já foi falado aqui e a gente comemorou, estudamos o Evangelho de João durante 104 domingos. O Evangelho de João tem 21 capítulos e 32 páginas nessa minha bíbliazinha assim de folha de letra pequenininha. Mas se nós formos pegar o livro de Romanos, ele só tem 15 capítulos e só 16 páginas. Mas com certeza a gente vai levar muito mais que o dobro de tempo para poder estudar esse livro, com toda a profundidade que ele tem. Existe um teólogo calvinista famoso chamado Martin Lloyd Jones, já falecido, que expôs Romanos de 1955 até 1968. Entre 13 e 14 anos, seguidamente, somente expondo sobre Romanos. Mas vamos ao trecho que nós separamos hoje para ler, certo? E para entender um pouquinho mais. Como eu expliquei para vocês no capítulo 5, Paulo está explicando sobre a fé. E ao explicar sobre a fé, ele fala de Adão, fala de todo o caminho percorrido até a vinda de Cristo. E ele encerra explicando que a vida de Cristo veio em substituição ao primeiro Adão, de quem todo mundo herdou o quê? O pecado. Amém? Ao final do capítulo 5, nós estamos lendo 6, né? Então, leia os 2 versículos antes do 6, que é o 5 a partir do 20.
Eu não vou ler junto com vocês, vocês acompanhem as suas Bíblias. Versículos 20 e 21 do capítulo 5 diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na versão Almeida, revisada, atualizada, esse trecho tem aquela frase que é usada em muitos lugares, resumida da seguinte maneira: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é uma frase que quase que cai em domínio comum. Mas como eu disse lá no começo, a capacidade de argumentação e eloquência de Paulo são fantásticas. E conforme ele afirma, onde abundou a graça, o pecado superabundou a graça. Depois faz a edição aí no vídeo, tá? Por favor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ao falar isso, Paulo já prevê que tem alguém que vai entender isso de uma maneira errada e vai me fazer uma pergunta capciosa. E é justamente essa pergunta capciosa que começa o texto que nós lemos hoje. Acompanhe aí, capítulo 6, versos 1. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? A resposta está logo em seguida. De jeito nenhum. Nunquinha. Jamais. Querem falar em inglês? No way. Paulo é taxativo. E logo em seguida, no mesmo verso, ele explica: como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, isso é o verso 5, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Os louvores hoje que nós cantamos falam justamente disto, né? De como Cristo levou na cruz os nossos pecados, como nós só pudemos ser redimidos graças ao sacrifício que foi feito na cruz. Então, Paulo nos ensina que a união com Cristo é a doutrina central da santificação. Se você não se une, não se assemelha a Cristo, você não vai passar pela santificação. Quando um homem passa a crer em Cristo, ele traz para si a consciência de que Cristo morreu por mim. E Cristo ressuscitou por mim. Portanto, o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo morreu, e o meu pecado morreu com ele. Amém? Na nossa conversão, morremos para o pecado. Essa é a semelhança de sua morte. A morte física de Jesus representa a nossa morte espiritual para o pecado. E a ressurreição de Jesus representa a nossa ressurreição espiritual para viver glorificando a Deus. Amém? Em outras palavras, como todos nós já ouvimos diversas vezes, a obra de Cristo não é só perdoar pecados. Isso chama-se justificação. O seu passado está liquidado. A obra de Cristo também é nos libertar do poder de pecado, que é a santificação.
Mas por que isso? Porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Se você olhar lá para trás, em Levíticos, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos algo como se fosse um menu de pecados, os respectivos preços. Você roubou seu vizinho, tá? Então traz um boi para sacrificar. Você traiu sua esposa, 2 bois. Você mentiu para o seu amigo. Um cordeirinho tá bom. É algo como se fosse imposto de renda. Todo ano você vai lá e paga. Traz a lista dos seus pecados e paga. Só que no ano seguinte tem mais pecado e você vai ter que pagar de novo. E com direito à declaração de regularidade. Você chega lá para o sacerdote e fala: olha, o ano passado eu esqueci que eu tinha roubado 3 galinhas da minha mãe. Então e isso dá pelo Levíticos 1,5 cordeiro. Estou trazendo 3 para liberar a conta, tá bom? Vai lá e sacrifica mais 3 cordeiros. O que acontece? Os sacrifícios eram feitos como uma moeda de troca. Eu peco, eu pago. Eu peco, eu pago. Mas quando Cristo veio e viveu imaculadamente, sem pecado, e ele se entregou por amor a nós em sacrifício, a santidade dele era simplesmente perfeita. Tão perfeita que ao 3º dia ele ressuscitou. Não tem como Cristo ficar morto porque ele é perfeito. E a partir do momento em que ele morreu e ressuscitou, todo o pecado do mundo está pago. Amém? O que acontece então? Paulo afirma no verso 6, acompanhe o verso 6. A nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. O sacrifício de Jesus foi o sacrifício perfeito. A sua ressurreição é prova cabal disso. É como se Deus dissesse: diante do sacrifício do meu filho, nada mais me é devido. Nada no passado, nada no presente e nada no futuro. Se você tem alguma dúvida sobre a perfeição do sacrifício de Jesus, vamos passear um pouquinho na Bíblia. Eu pedi para vocês ficarem com a Bíblia na mão. Nós estamos em Romanos. O livro seguinte da Bíblia é 1 de Coríntios. Por favor, vá até o capítulo 15. No capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios, lá no final, nos versículos 55 a 57, aqui está o que se diz a palavra de Deus. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse 1:18b, eu já vou direto ler, que é quando Jesus afirma para João: estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Há alguma dúvida da perfeição do sacrifício de Jesus? Para mim, não. Amém? Lembre-se que quando estava na cruz, Jesus bradou:
tetelestai. Em grego significa está consumado, está pago, está liquidado. Como consequência desse sacrifício, em Romanos 5, um capítulo antes, ele começa Romanos 5, veja bem, qual é a consequência disso? Leia comigo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu falei para vocês no começo? Que nós éramos filhos da ira. Sendo filhos da ira, nós temos o quê? Não temos paz com Deus, pelo contrário. Deus tem ira de nós. Não temos nem sequer o direito de pedir seja lá o que for, porque nós somos filhos da ira. Mas através de Jesus Cristo, que Paulo diz que nós temos paz com Deus. Se eu, por minha própria natureza, sou filho da ira, e mediante a morte e ressurreição de Cristo, eu vivo em paz com Deus, aí eu vejo o seguinte: se eu estou em paz com Deus, eu não posso mais viver em paz com a minha velha natureza. Ou eu vivo na minha velha natureza, ou eu vivo em paz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O próprio Jesus nos ensinou isso em Lucas 9, 23. E Paulo nos repete isso em várias situações, em várias cartas. Não vou pedir para os irmãos ficarem passeando, vou ler calmamente para que vocês acompanhem. Em 2 Coríntios 5,17, é das frases também mais famosas do Evangelho. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vive. Paulo afirmando isso. Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ainda em Gálatas 5, 24 a 25. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ainda em Gálatas 6, 14 e 15. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. A propósito, Gálatas 5 descreve as obras da carne, no versículo 19 a 21, que traduz exatamente as características de quem? Do velho homem. E Paulo também traz, nos versículos 22 e 23, as virtudes que compõem o fruto do Espírito, que é o que se espera que seja desenvolvido na nossa nova criatura. Amém? Ainda em Efésios, capítulo 4, 22 a 24, diz assim a palavra de Deus: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova criatura, criada segundo Deus
em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, não só em Romanos 6, 5 e 6, como em diversas cartas, essa dicotomia é repetida insistentemente por Paulo. A nossa morte, através do sacrifício de Jesus para o pecado, e a nossa ressurreição, através da ressurreição de Jesus, para vivermos vida nova em espírito, para a glória de Deus Pai. Amém? Por incrível que pareça, eu acho que eu já estou chegando ao final. Mas vamos refletir um pouco mais. Depois de terminado esse esboço, antes já tinha me vindo, eu esqueci de colocar e depois me retornou que, além da figura que eu vou trazer aqui, que a própria Bíblia nos traz, existe uma outra história na Bíblia que também ela traz exatamente essa figuração, essa transformação que nós temos que ter diante da vida em Cristo. Vocês se lembram de um personagem bíblico chamado Mefibosete? Quem se lembra dele? Mefibosete era filho descendente de Saul. Se não me engano, filho de Jonatas, que também era filho de Saul. E Davi, quando assumiu o trono, o reino de Israel, por amor e dedicação e fidelidade a seu amigo Jonatas, ele garantiu a Jonatas que ele ia honrar os descendentes. E quando Davi já estava belo e formoso no seu palácio, com toda a sua estrutura formada, com várias guerras ganhas, com Israel toda pungente sob o reinado de Davi, ele pensou, mas será que todos os descendentes de Jonatas já estão aqui sob os meus cuidados? E ele perguntou aos seus assessores e falaram, não. Lá na cidadezinha, uma cidadezinha de terceira categoria, tem um mendigo de rua com os pés aleijados, chamado Mefibosete. E ele era filho de Jonatas. O que Davi fez? Vai lá e traz ele para cá. O lugar dele é aqui do meu lado, dentro do palácio. E ele agora vai sentar comigo na mesa e vai comer comigo. Se tiverem aqui 72 pessoas, incluindo eu, temos aqui 72 Mefibosetes. Nós éramos filhos da ira, nós vivíamos no pecado. E nós agora estamos sentados na mesa do Senhor. Então imagina Mefibosete, um mendigo de rua, como a gente vê infelizmente na cidade de São Paulo, Cotia, e que pegava restos pelo chão, com a mão imunda, e enfiava na boca para se alimentar. Agora está sentado numa mesa posta, toda bonita, com carnes, comida das mais maravilhosas iguarias, pronto para comer. Ele vai descer ao chão e rapar o que está no chão para comer? Ele vai simplesmente pegar a mão do jeito que está, pôr na comida e comer? Alguém tem que falar para ele, Mefibosete, você não está mais na rua, você não está mais no gueto, você está na mesa do rei. Vá lá, lave suas mãos, pegue um prato, sirva-se e coma tranquilamente. Você tem nova vida. Amém? Nós todos, quando nos agarramos às nossas paixões, dos nossos pecados,
nós estamos um Mefibosete sentados à mesa, raspando coisa do chão para comer. Amém? Não basta apenas deixarmos a velha vida. Nós temos uma nova vida. Então eu tenho que pôr uma roupa melhor para sentar do lado do rei. Eu tenho que tomar um banho, ficar mais perfumado, lavar a mão. Eu estou com uma nova vida. E qual merecimento que eu tenho? Hein, Mefibosete? O que você fez para o rei te chamar? Nada. Na história da Bíblia, você simplesmente é filho de Jonatas, para quem Davi prometeu fidelidade. E na sua vida cristã, por obra de graça exclusiva à vontade de Deus, Deus te chamou e te colocou aqui. Amém? O Novo Testamento também se apropria intensamente de uma analogia do relacionamento de Cristo com a sua igreja, onde Cristo é o noivo e a igreja é a sua noiva. Se nós somos noivas, portanto, temos uma promessa: a vinda do noivo, temos a vida eterna, temos a possibilidade de conhecer e futuramente estar ao lado de Deus, e uma promessa da ausência do pecado. Essa é a aliança que foi colocada no nosso dedo. Nós somos noivos. Amém? Nessas condições, a partir do momento que somos noiva de Cristo, obrigatoriamente a passar a nos comportar como noiva de Cristo. Amém. Aplicações. Desculpem, vou ser um pouco curto e grosso, mas vamos lá. Você, varão, você não vai mais sair do trabalho, passar no boteco, tomar umas com seus colegas de trabalho e chegar 1 hora mais tarde em casa xingando o trânsito. De modo nenhum. Você vai levar um chocolate para ela, ou uma flor, ou simplesmente você vai chegar mais cedo para ajudar a sua esposa com as crianças. Assim nós também andemos em novidade de vida. Você, varão, não vai ficar trancado no quartinho, se atualizando sobre os carros, sobre o futebol, sobre a política, ou vendo coisa que nem se devia ver, e alegando que está fechando um relatório urgente. Assim vocês também se considerem mortos para o pecado. Você, varão, vai imprimir um texto elucidativo, ou simplesmente vai pegar a sua Bíblia e ensinar para a sua família. Se considerem vivos para Deus em Cristo Jesus. Você não vai comprar uma camiseta pelo triplo do valor porque tem o novo logo do seu time. A nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Você vai comprar uma cesta básica para o seu vizinho que está desempregado. Cremos que também viveremos com ele. Você morreu com Cristo. Diga não ao pecado. Você vive em Cristo. Busque a santidade. O Espírito Santo habita em você e lhe convence do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, o que eu não devo mais fazer. Justiça, o que eu devo fazer para glorificar a Deus Pai. Juízo, ter a consciência de que todos, gentios, judeus, cristãos, não cristãos, seremos julgados pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. Amém? Curvem vossas fontes. Pai amado,
Eis-nos aqui, Pai. Somos o teu povo, escolhidos exclusivamente por tua soberana e maravilhosa vontade, Pai. Nos ensina, Pai, a realmente nos desvencilhar das correntes do pecado. Nós ainda mancamos como se as bolas do pecado estivessem presas em nossos pés. Mas elas não estão, porque elas estão explodidas na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Temos que aprender, Pai, a viver em novidade de vida, com o coração regenerado a partir da vinda do Espírito Santo habitando dentro de nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ajude-nos, Pai. Que hoje, Pai, durante a ceia que será celebrada dentro de mais alguns instantes, nós possamos realmente refletir e pedir perdão a Ti, Pai, pelos nossos pecados e ousadamente nos comprometermos a sermos melhores em santidade, porque a Ti, somente a Ti, devemos a nossa vida, a nossa salvação. Agradecemos e louvamos Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.